voz da vó. Oi, pessoal! Estamos de novo aqui. Hoje com uma entrevista super interessante. Acho que vocês quase não vão reconhecer a pessoa, quero só ver. Ó, ele é ator, iniciou sua carreira no teatro aos 13 anos. A sua formação é lá do Teatro Tablado, lá no Rio de Janeiro. Em 2015, ele entrou no curso de artes cênicas na Unirio. E depois ele integrou a turma de oficina de atores da Fundação SES Gran Rio. Ou seja, ele é carioca, né? Atuou em várias peças de teatro, já fez cinema, já fez muitos comerciais de televisão. Ele tem 24 anos. E a novela As Aventuras de Poliana foi a primeira novela que ele fez, e foi uma estreia em televisão. Ele é o Vitor Brito. Olha lá, vamos entrar, Vitor. Oi, gente! Oi, Lília! Oba! Que Tá bom, saudade! Antes de mais nada, um super obrigada por aceitar esse convite, estar aqui comigo. Muito feliz eu tô, viu? Eu que estou muito feliz, eu estou morrendo de saudade. Muito Pois feliz. é, a gente morre de saudade mesmo de abraçar as pessoas. Era uma turma tão gostosa, né? É verdade, é verdade. Bom, nós vamos às perguntas então, Vitor. Solteiro, namorando, tico-tico no fubá? Tô solteiro. Melhor responder solteiro para não complicar também. Né? E você ainda tem avós, Vitor? Não tenho. Minha avó já faleceu. Ela, quando eu era criança, ela já era muito senhora, assim. Então, no começo da minha adolescência, ela tinha falecido já. E qual é a melhor lembrança que você tem dos seus avós? Olha, eu conheci uma avó, que foi minha avó paterna. Tá. E eu lembro que ela morava numa casa na zona norte do Rio, que era uma casa muito antiga e que ela tinha morado lá a vida inteira dela. Então, assim, além dos móveis e do piso ser muito antigo, assim, era tudo muito conservado e contava um pouco da história dela também. Com meu avô, no caso, que eu não conheci, foi a casa que meu pai cresceu. Então, sempre que eu entrava lá, eu percebia isso, que eu estava entrando meio que no mundo dela, assim, da família do meu pai. Uma memória que eu tenho. E você guardou alguma coisa, algum objeto assim dela? Olha, eu recentemente achei uma identidade dela. Por Olha. acaso, lá em casa. Eu estava vasculhando algumas coisas antigas na estante, aí eu achei uma identidade dela e do meu pai. Bonito. Olha, tem que guardar mesmo. E você herdou alguma característica dos seus avós? Olha, eu arrisco dizer, porque assim, eu sou meio... Eu gosto de humor, eu gosto de fazer graça, mas no dia a dia também eu sou um pouco sério, assim, sabe? Quem me conhece sabe que eu vou nos dois extremos, né? E meu pai era muito sério. Meu pai era muito bacana, mas ele era um homem mais velho, sabe? Super sério. Eu acho que isso veio do lado da família dele. Então, a minha avó também, ela era uma mulher mais, assim, não era muito extrovertida, falava assim, ela era mais, sabe, mais, assim, recatada. Eu acho que eu tenho um pouco desses traços também. E você lembra de alguma história engraçada, marcante, que você viveu com alguma avó, algum avô? Olha, marcante, eu tive uma avó de consideração que se chamava Ruth. Mas vale também, Exato. Ela era muito amiga do meu pai. Meu pai era professor e a Ruth deu aula com ele. E eu lembro que quando a minha mãe ia para a igreja trabalhar, que minha mãe servia na igreja, eu ficava na casa da minha avó Ruth. E eu amava demais. Eu lembro que assim, ela me botava para dormir, ela contava história, vó mesmo assim. Então eu lembro da sensação, mas eu era muito pequeno, mas eu lembro da sensação de eu ter de entender, de eu estar ganhando uma nova avó. Isso foi muito bacana. Quase uma vodrinha, né? Exato. Mas ela contava história para você? Contava, ela ficava na cama, assim. Eu sempre tive muita dificuldade para dormir, até hoje. Só que hoje ninguém precisa mais me botar na cama. E ela ficava muito tempo comigo ali, até eu pegar no sono, contando histórias e tipo, ninando mesmo, né? Fazendo esses movimentos que me ajudassem a entrar num relaxamento, assim. Era muito, muito bom. Que lembrança boa. E você tem alguma lembrança mais da infância, em geral? O que você fazia? Você brincava? Do que você aprontava? Cara, eu gostava muito de dançar, Lilia. Que legal!
eu dançava muito, assim, no meu quarto, e eu descobri que eu queria ser ator de tanto que eu dançava, porque eu nunca fui bailarino, né? Nunca estudei dança, assim, a fundo. Mas eu lembro que... Ainda tem tempo para isso, porque eu acho que você leva muito jeito. É verdade. Ah, mas 24 já. Quem Mas, dança desde cedo, né? imagina, que é isso. E aí, quer dizer que você dançava no quarto? Eu ficava muitas horas no quarto assim, dançando. Eu lembro que o meu presente de aniversário era ganhar som. Tipo, eu pedia pro meu pai assim, um som legal, o LP, eu sou da época do LP, então eu tinha aquela agulha, né, o disco. Sim. Então, e aí depois disso eu comecei a entender que eu fazia cenas dentro das coreografias que eu inventava. Eu começava a fazer cena e falar. Aí eu comecei a gostar mais das cenas. Aí eu falei, vou fazer teatro. Aí foi assim que eu entendi. Engraçado, porque eu fazia a mesma coisa cantando. Eu pegava a vassoura, fazia de microfone e também fazia essas cenas assim. Ficava horas ouvindo música, cantando, dublando. E você canta super bem. Já cantei melhor. A gente vai perder a voz. Agora, falando um pouco da carreira, como é que foi essa vinda do Rio para São Paulo? Nossa, foi uma turbulência, assim. Eu Mas lembro, você veio por causa da novela ou veio antes já? eu vim para a novela, assim. Eu lembro que na época dos testes eu vim 3 vezes para São Paulo para fazer o teste, não conhecia nada ainda, então tipo, eu vim de ônibus do Rio, assim, super, sabe, conhecendo as coisas ainda. E aí quando eles avisaram que a gente passou e que ia fazer preparação, aí eu me mudei para cá. E aí o Vincenzo, que fez o Vinícius, e o Guilherme, Sim, o Lohan, que fez o Guilherme, eles também eram de fora de São Paulo. Então a gente morou junto, porque a gente se conheceu no teste. vocês se conheceram no teste? Que legal, não sabia disso. A gente fez o teste junto e nós descobrimos que fomos aprovados juntos. Então, quando a gente assim, passou, a gente falou assim, pô, vamos dividir apartamento. E Claro. foi muito importante, assim, porque estava todo mundo chegando ainda em São Paulo. A nossa primeira novela, a gente estava entendendo as coisas. E foi muito acolhedor, assim, afetuoso a gente ter vivenciado aquele período juntos. Vocês tiveram apoio um do outro, né? Exatamente, exatamente. Mas, assim, logo depois de um tempo, cada um foi pro seu canto, porque a rotina é muito intensa, né? A gente ficava no trabalho lá gravando de segunda a sábado, Pois o dia é. inteiro. Aí chegar em casa ainda e ter as mesmas pessoas, aí ter que resolver a geladeira e a luz. Aí eu falei, vamos morar sozinho. Que é coragem também de sair da cidade e vir morar sozinho, né? Porque, na verdade, você não sabia que você ia morar com alguém, né? Exatamente. No início eu sentia muita falta, assim, de família e dos amigos. Mas aí com Imagina. o tempo eu fui me ajustando. E me diz uma coisa, qual foi a cena mais perigosa que você gravou? Perigosa. Você gravou alguma coisa assim, alguma coisa perigosa? Sem ser na novela, de repente uma outra coisa, um outro. Sim. Sim, eu fiz um curta uma vez que foi uma loucura. Era um curta que se chamava Primeiros Socorros e o meu personagem ele tinha sido baleado e aí ele assaltava ele não podia ir para o hospital porque senão ele ia ser preso pela polícia. Então ele assaltava uma médica na saída do hospital, na saída do turno dela, para ela fazer um curativo nele, né? Porque ele estava baleado. Lili, a gente gravou, assim, eu lembro que a equipe levou a gente para uma estrada, assim, a gente viajou para uma casa da diretora, que era longe, num lugar super deserto, a gente realmente foi para uma estrada no meio do nada. E na época eu acho que, assim, 19 anos, assim, eu tava ainda entendendo, assim, esses rolês da profissão, sabe, de você gravar noturna, eu ainda não tinha essa cabeça. Então, eu fiquei assustado, assim, eu falei assim, meu Deus, eu tô longe de casa, são 3 da manhã, Eu imagino. Foi meio estranho, assim, essa sensação. Mas foi muito legal. No final, quando eu assisti a cena, eu falei, pô, valeu a pena. Que bom. E a cena que você mais se divertiu? Na novela tinha muita cena que eu me divertia, né? Assim, com o Pedro, que fazia o Valdinei, eu tinha de riso. Não dava para fazer cena com ele sem dar risada, né? Não dava, a gente parava as cenas, e as nossas cenas era tudo de embate, né? Que tinha o negócio do rato com o Jefferson. Mas a gente parava para rir várias vezes, assim. E com a Flávia também, teve uma cena que os nossos personagens esqueciam a carteira e lavavam a louça do restaurante. Então a gente gravou uma cena assim, cheio de prato, a gente tendo que lavar e fazendo a cena. E depois jogava espuma nela. Foi divertido também. Divertido.
Me diz uma coisa, sem ser na carreira, na tua vida, você sofreu bullying, algum preconceito? Como é que você lida com isso? Olha, já aconteceu quando eu era menor, assim, eu acho que acontece de uma forma muito mais sutil no dia a dia, né, que a gente às vezes nem consegue decifrar muito bem. Mas eu lido com isso, eu procuro assim, ficar perto das pessoas que, sabe, que me alimentam de alguma forma, que me inspiram, sabe, me cercar de boas companhias, estudar cada vez mais para também ter um embasamento assim teórico quando eu perceber que alguma coisa sai ali do meu eixo, eu entender o que que aquilo está se tratando e procuro fazer isso assim. Ah, que bom. E como é que você reage ao assédio dos fãs? Como é que foi isso aí? Dos fãs, cara, eu acho o máximo, eu acho que a TV cria uma intimidade muito grande, né, com as pessoas. A gente fica na casa de todo mundo assim durante 2 anos e aí quando eles encontram na rua parece que ele te conhece mesmo. É muito carinhoso, né? É muito Pelo menos carinhoso. para mim foi muito assim, é muito carinhoso, né? Eles são muito carinhosos e no início eu não entendia que eles estavam reconhecendo por causa da novela. Então, se a pessoa encarava na rua, eu ficava um pouco incomodado, eu ficava encarando de volta. Eu falava, por que você está me olhando? Eu ficava incomodado. Aí depois eu falei assim, ah, tá. É, e vamos falar um pouquinho dos sonhos agora. Como é que você se imagina daqui a uns 5 anos? 5 anos é um futuro próximo, né? É, Eu me imagino, menino, formado na minha faculdade. Eu tentei, né? peraí que tá ficou um pouquinho ruim o seu som. Ah, é? Tá Agora melhor ficou, agora? não, não, um pouco abafado. Tá melhor agora? Agora tá melhor. Então, Eu me vejo daqui a 5 anos assim, formado na faculdade. Acho que trabalhando, continuar trabalhando com o que eu gosto. E eu acho que em algum momento eu vou querer passar pela sala de aula, porque eu tive algumas experiências de 2 anos para cá, dando algumas oficinas, algumas aulas. E é um espaço que me interessa muito, assim. E minha mãe ah, era professora, meu pai era professor, então eu cresci do com essa quê? gente. Professora do quê? Minha mãe era professora de inglês, coordenadora assim, de escola, de primário. Meu pai dava aula em faculdade, assim, de biologia, química, Ah, geologia. então você tem aquele pouquinho de professor também, você vai querer dar É, aula. É, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu cresci com esse ambiente dentro de casa, né, meio acadêmico, eles corrigindo provas e elaborando é, trabalhos. E eu gosto muito também, eu gosto demais. voando e pirando na batatinha, se você pudesse ficar invisível durante 24 horas, que você faria? Nossa Senhora, invisível 24 horas. Nossa, eu acho que eu entraria em lugares que. Aqui não dá pra gente entrar, né? Assim, sei lá, na gravação de um jornal, entendeu? Se procurar um filme que estejam gravando, assim, lugares que eu poderia ficar à vontade, observar todo mundo e ficar meio que na minha, assim, para ver como funciona por dentro, entendeu? É engraçado, né? Porque na hora a gente não pensa, mas às vezes se acontece alguma coisa que você está num lugar e você fala, eu queria ser uma mosquinha para saber o que está acontecendo lá dentro, né? Exatamente, exatamente. E se Nossa, eu você acho que eu ia ter que pensar bem, porque são vários lugares que eu ia querer estar. e se você ganhasse na Mega Sena, o que você ia fazer com todo o dinheiro? Oh, meu Deus. Eu acho, Li, que eu iria investir uma parte, porque eu sou desses, eu acho que da noite pro dia tudo pode acontecer. Tá certo? Eu acho que eu iria viajar, assim, eu acho que eu ia ficar viajando muito, assim, eu tenho vontade de conhecer a Grécia, tenho vontade de ir para África do Sul. Engraçado, porque essa era uma pergunta que eu ia fazer. Que lugar do mundo que você queria conhecer? Então, eu acho que eu ia juntar esse dinheiro da Mega Sena conhecendo o mundo. Ah, que delícia. Atenas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. A Grécia deve ser linda, né? Deve ser. Voltando à nossa realidade atual, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando essa pandemia acabar? Nossa, eu acho que teatro. É o que É. eu É o que estava engavetado e o que é a coisa que eu mais estou sentindo assim falta de poder
não só de fazer, mas assistir também, né? Assim, Ah, sem dúvida, a gente tipo, precisa. ir ao teatro, assim, É. cinema, tô com saudade de cinema. Oh, E, que coisa. E o que você tem feito durante essa pandemia? então, agora eu tô no momento que eu tô de mudança, né? De São Paulo para o Rio, tô voltando para lá e, e tô tendo aula também, aula à distância. Então, isso também me preenchendo, porque você acaba tendo que elaborar trabalhos também fora do horário de aula. Eu estava muito tempo, né, sem ter um curso assim regular, por conta da novela. Então está sendo bacana também. Essa experiência de estar estudando à distância é meio estranho, né? Mas é É, interessante. eu achei muito divertido quando você me deu aula de informática. Quer dizer que você tem essa parte de professor mesmo, né? Eu tenho, mas não de informática. Não de Não de informática. informática. Lívia, você acredita que essa sequência ficou muito na cabeça das pessoas? É E, era, mesmo? e foi É. muito no começo da novela, assim. Aliás, o que eu tenho ouvido de gente de mais idade que nunca chegava nem perto do computador e que agradece a mim por ver. Eles assistiram essas cenas e viram que é possível, sabe? Tem muita gente que começou a mexer no computador por causa dessas cenas da novela. Lilian, que lindo. Mas você se tornou uma grande referência, né? Porque você usa esses instrumentos aqui de uma forma tão espontânea e criativa, interessante, que eu acho que isso foi muito bacana, assim, não só a galera jovem que consome a internet, mas também eu acho que você tá trazendo assim outros nichos para essas redes e ouvir o seu canal. Eu acho que isso Ai, está que acontecendo bom. cada vez mais. E que bom que você continuou nesse movimento, né? Porque você, além de fazer bem, eu acho que você gosta disso, né? Dá para ver. Assim. É bom e eu acho que é o futuro, né? Eu acho que a gente vai continuar nessa balada de fazer coisas pela internet, né? Sim, sim. É, E a gente e, viu agora que isso pode ser muito positivo também, né? Assim, nessa pandemia, se a gente não tivesse esses equipamentos todos, a gente já estava, acho que, 3 passos atrás, assim, de tudo, em relação a trabalho, em relação a estudo e a convivência. você tem alguma mania? Nossa, várias. Desde roer unha, Ai, que coisa feia, menino. nossa, eu roo muita unha. Tem que parar com isso. É porque Cantar no machuca. banho, O quê? cantar no banho, uma coisa que eu Cantar. amo. Olha que bom isso. Tem várias, agora de cabeça eu nem sei, mas tem algumas. Você gosta de esporte? Gosto não, Lilian. Não gosto, Não não. gosto não. Não, eu acho que assim, tem alguns momentos que como é que eu posso dizer? Me educo, né? Para não ficar muito sedentário, porque a gente É para precisa. fazer um exercício, né? Eu gosto de dança. Eu gosto Ah, de mas dança. já é um exercício bom para fazer, né? Exato, exato. É. Mas esporte, assim, futebol, esporte de jogo, assim, não é minha Não, praia. não é a tua. O, e o ping-pong rápido, o que não pode faltar na sua geladeira? Chocolate. Ai, delícia. Ai, que Chocolate. delícia. Eu sou muito chocolatra. Eu sou muito É, chocolate. acho que não sei se todo mundo, eu também adoro chocolate. O que te faz rir? Olha, tem um programa específico, pode falar? É Pode. o, é o Lady Night no Multishow, que é com a Tata Werneck, é o talk show da Tata Werneck. É, Sempre que eu paro pra assistir assim, eu rio, mas assim, eu tenho gargalhadas aqui em casa. Eu rio é, muito do programa. Eu acho ela muito boa. Assim. ela é engraçada mesmo. Eu acho ela muito engraçada, rio demais. E o que te tira do sério, Vitor? Ai, trânsito e conversar de manhã. É mesmo? Eu não consigo conversar quando eu acordo, eu tenho que ter um tempo. Tem que ter o seu tempo. É, Eu pareço normal, mas já. isso é normal, meu Deus. Mas já machuquei seriamente o joelho numa festa, só porque eu fiquei dançando a noite toda. Nossa, que Foi, coisa, mas foi horrível. Foi ano passado, assim, o meu joelho nunca mais voltou a ser o mesmo. que Eu, tá, coisa, que dança que você fez? eu tinha. Cara, então, foi exatamente isso. Eu tava só numa festa dançando com amigos. Foi só isso.
Só que eu fiquei dançando muito e a gente ficou na festa até de manhã. Mas no dia seguinte eu acordei com o meu joelho extremamente inchado. E aí eu fui ao médico, aí ele falou: o que aconteceu? Eu falei: doutor, eu saí ontem para dançar e acordei assim. Isso é normal? Não é normal, né? Uma pessoa que sai uma festa. E você não sai de casa sem? Fone de ouvido. Tá sempre escutando música. Eu só ando na rua ouvindo música. Isso nem é tão legal. Às vezes eu acho que eu deveria fazer menos, né? Porque prestar atenção, assim, às vezes é bom você andar atento, mas eu saio da porta de casa, já boto fone. Mas você consegue ouvir uma buzina de carro? Consigo. Aí tá bem, né? Consigo, eu ando atento. Ô, Vitor, vamos deixar o teu endereço no Instagram, né? Para as Vamos pessoas deixar meu poderem Instagram seguir e meu Twitter. do Meu Instagram, Twitter. são os mesmos, é o mesmo arroba. É Vitor_Brito. É É, igualzinho, né? tá aqui, ó. No... Isso. Aí eu Isso. converso com todo mundo, estou sempre respondendo lá, Olha, tá interagindo. vendo? Então, escrevam para o Vitor, ele responde. Isso aí. Vitor, eu quero te agradecer muito. Foi uma delícia conversar com você, viu? Lili, eu tô com muita saudade. Obrigado pelo convite, por você ter pensado no meu Imagina. nome. Uma boa volta para você lá para o Rio de Janeiro. Muito O que, que, obrigado. você, Muito o que, que você obrigado. vai fazer lá no Rio agora? Vou terminar minha faculdade. Faltam aí Faculdade artes de. cênicas. Artes Ah, cênicas. Eu estava ótimo. no período quando eu tranquei, quando começou a novela, né? Que aí eu vim para cá. Então eu estava dois anos assim sem estudar, trabalhando. Então agora eu quero voltar um pouco à faculdade e tem umas peças aí para o ano que vem, tem algumas coisas, mas como está longe ainda, depois eu relembro. Tá ótimo. Beijo grande, Vitor. Tudo de bom, muita sorte para você. Você tem muito talento. Vai, confia, porque vai Amém. dar certo. Um beijo grandão. Amém. Obrigada. Obrigado, um beijo grande. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. E delícia, né? E viu como ele está diferente com esse cabelo assim? Um beijo grande para vocês. Fiquem bem, ainda com cuidado, fiquem em casa. Se tiverem que sair, de máscara. Até a próxima. A voz da vó.